Por 4 votos a 1, a Corte Eleitoral do Acre decidiu cassar o mandato do prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Salles, e de seu vice, José Delmar Santiago, o Mazinho, no início da noite desta terça-feira. Com a cassação, o vereador Romário Tavares, presidente da Câmara Municipal, deve assumir a prefeitura até que novas eleições sejam realizadas em um prazo de 60 dias. Os desembargadores votaram o recurso contra a expedição do diploma, que havia sido impetrado pelo deputado federal Henrique Afonso, adversário de Wagner no pleito eleitoral de 2012. Hoje pela manhã, o vice-prefeito em exercício, Mazinho Santiago, falou à imprensa sobre a cassação de seu mandato. O PV, através do deputado Henrique Afonso e a Frente Popular entraram com um pedido de cassação do nosso diploma. E a Justiça, então, está aí, deu a decisão ontem. É uma decisão que ainda cabe recurso. O prefeito Wagner, com aquela situação em Brasília, que foi terminativa, mas ele requereu em outro processo o reconhecimento da prescrição, e aí está lá em Brasília, entrou com a habeas corpus para poder suspender isso aí, e o juiz lá em Brasília negou o habeas corpus. Só que, nesse habeas corpus, quando chegou ao acordo, a decisão, ela é um pouco diferente do que o entendimento do TRE em Rio Branco, aqui no Acre. E aí ele entrou lá em Brasília com um pedido de liminar até o julgamento do mérito da questão da prescrição, e eu me estranho muito que muito apressadamente o TRE tenha tomado esta decisão. Eu me estranho muito, porque por que não espera-se a decisão final lá para tomar então esta posição aqui? Então eu fico muito estranho, eu fico muito pensando que democracia é essa, por que essa pressa? Será que a inveja do prefeito Wagner está trabalhando em Cruzeiro do Sul, está causando inveja, estão com medo de quê? Por que isso? Por que não aguarda? Será que vão querer que aconteça em Cruzeiro do Sul o que aconteceu em Senador Guiomar? Quando apressadamente a Justiça afastou, cassou o mandato do prefeito James Gomes, ele recorreu, com 45 dias depois, a Justiça mandou ele voltar. Isso é um prejuízo ao município, é um prejuízo à população, porque isso atrapalha. Não tem como você trabalhar, planejar, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer. Eu espero... Naquela época, o senhor sabia que o cidadão cruzeirense Wagner Salles respondia a um processo em segredo de justiça? Absolutamente não sabia que ele... E outra coisa, quando ele requereu a certidão negativa na Justiça, por que a Justiça deu? Ele sabia, então por que eles deram então? Foi um erro da Justiça? Foi um erro da Justiça? É um erro da Justiça que eles têm que assumir. A Justiça tem que assumir, se errou, tem que assumir. A Justiça afirma que o cidadão cruzeirense Wagner Salles sabia do processo. Mas aí ele sabia, se não foi julgado, não tem a terminação desse processo. Ele não era um processo terminativo. Então para ele estava ok perante a Justiça, porque ainda não tinha transitado em julgado. E outra coisa é que as pessoas às vezes divulgam as notícias sem ter conhecimento de causa. Por exemplo, no acordo lá do TRF, lá em Brasília, diz que a pena executória, a condenação executória, ela se dá para a acusação. Ela se dá para a acusação, não para ambas as partes. Então, prescreveu o processo lá em Brasília do Wagner Salles em 2005. Então, o Estado brasileiro, ele não pode mais ter a punição porque já prescreveu para a acusação, que é o Ministério Público. Então, eu me estranha muito essa situação que o prefeito Wagner está passando, que nós estamos passando. Então, eu acho que aí tem alguma coisa, é muito estranho para mim. Isso se torna muito estranho e pior é que a população foi às urnas e democraticamente o povo votou dizendo que queria o prefeito Wagner como prefeito. Então acho que isso aí tem que ser respeitado. Antes de seguir a lei ao pé da letra, tem que ver o que foi que o povo escolheu. O povo escolheu Wagner Salles e Mazinho Santiago para ser prefeito, então que isso tem que ser respeitado, porque senão, futuramente, nós eleitores, não vamos mais ter motivação nenhuma para ir à urna e escolher os gestores, porque o nosso voto não tem valor.